que fala sobre, a gente vem estudando sobre a angelologia, e na parte 7 fala sobre a organização satânica, né? A maneira como os demônios, os anjos, a gente já viu tudo sobre os anjos do bem, agora nós estamos vendo sobre os anjos do mal. Então a organização que os demônios têm em termos de hierarquia, né, de ordem. É muito importante para nós, crentes, conhecermos como funciona o mundo espiritual, pelo seguinte motivo: quando você luta contra o inimigo, a Bíblia diz que nós temos uma luta constante, que não é contra carne e nem sangue, não é contra homens, mas é contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes, né? E agem também na terra, na vida dos homens, como diz Efésios capítulo 2. Então, sendo que nós temos uma guerra, quanto mais nós conhecermos as estratégias do inimigo, a força do inimigo, o que ele usa, mais nós teremos chances de sermos bem-sucedidos na luta contra esse inimigo, né? A gente vê o que esse autor nos fala aqui sobre essa questão da organização, quando ele diz o seguinte: Satanás, para afirmar o seu reino maligno, tem como finalidade a luta contra Deus e suas criaturas. Todos nós estamos envolvidos nessa guerra, é uma luta contra Deus, para afastar a humanidade de Deus, assim como ele afastou uma terça parte dos anjos. E essa terça parte dos anjos, que se tornaram demônios, que se aliaram a Satanás, eles vão com ele para o inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno foi reservado para o diabo e os seus anjos. Mas o diabo e os seus anjos, seus demônios, eles também querem arrastar o máximo das pessoas para que eles levem o maior número da humanidade também com eles. E a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo, com os seus demônios, né? Todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho, não creram no Evangelho. Então veja a responsabilidade que nós como igreja temos de pregar aos homens o Evangelho, porque nós temos uma luta contra o reino das trevas. Enquanto que o reino das trevas está naquela correria para desviar e afastar de Deus o maior número de pessoas, a igreja está na correria da contramão para aproximar de Deus o maior número de pessoas e fazer com que o maior número de pessoas ouça o Evangelho e tenha a sua salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então veja, ele, para atingir esse objetivo, né, de rebelar as pessoas, de afastá-los de Deus, ele procura em tudo imitar o que é de Deus, e por isso organizou em ordem hierárquica os anjos que o acompanharam, sendo assim como estão organizados os anjos celestes. O diabo, no seu reino infernal, ele tenta imitar, né? Ele se coloca na posição de Deus e ele constrói o seu reino maligno, imitando a hierarquia de poder que ele viu lá no céu, né? Porque ele se coloca no lugar de Deus para ser adorado pelos demônios, e assim como Deus é digno do louvor e da adoração de todas as suas criaturas, o diabo também procura o louvor e a adoração daqueles que servem a ele, né? Que não servem a Cristo. No sétimo ponto, ponto 1, diz o seguinte: Satanás se fez príncipe do reino. Em Mateus 12, 24, a Bíblia diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então, nesse texto diz que o diabo, ele é o quê? O maioral dos demônios. Ele também revela um novo nome também de Satanás, é também chamado de Beelzebul, o maioral dos demônios, que se fez príncipe, né? O maioral
ele é príncipe nesse reino, ele é o maior de todos esses demônios aliados. Interessante, meus irmãos, nós vamos ver esses nomes da Bíblia, né? Beelzebul, e era o diabo muito adorado com esse nome nos cultos pagãos do Velho Testamento, há 2, 3 mil anos antes de Cristo. Mas quando nós vamos fazer uma análise histórica do paganismo, da extensão que o paganismo tem alcançado, nós vamos ver que até hoje, inclusive no Brasil, muitas pessoas se declaram publicamente que são adoradoras de Beelzebul, né? Então o diabo ele tem estendido no seu reino. Você vê que assim como existe a pregação do Evangelho de Cristo, ganha almas, o diabo também tem procurado estender esse reino e buscar os seus adoradores. E a única coisa que pode fazer com que as pessoas elas não sirvam ao maligno, mas que elas possam servir a Deus, é o Evangelho, que é luz para os seus olhos, é a palavra de Deus que esclarece a vida dos homens. Porque o diabo tem ensinado que o céu não é ruim, aliás, que o inferno não é ruim, que o inferno é um lugar de prazeres, de festas, de bebidas, né? É um lugar onde eles vão ter a plenitude das coisas do mundo, sem os tormentos infernais que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia diz que o diabo e os seus anjos, todos aqueles que foram lançados lá no lago de fogo e enxofre, que eles negam esse fogo e enxofre, né? Mas que lá é um lugar de fogo e enxofre, e os que vão para lá serão atormentados de dia e de noite.